Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O governo federal acaba de suspender a criação de novas vagas para cursos de medicina durante 5 anos. Um decreto determinou que antes da criação de cursos ou aumento de vagas, o ensino médico será avaliado nas faculdades públicas e particulares. Os deputados Osmar Terra, do PMDB do Rio Grande do Sul, e Ságuas Moraes, do PT do Mato Grosso, avaliam a decisão aqui no Câmara Debate. Eu sou Daniela André e este é um programa da rádio e da TV Câmara. Deputados, bem-vindo ao Câmara Debate. Vou começar perguntando ao deputado Osmar Terra, que também estava fazendo parte do Executivo até poucos dias. Deputado, o governo tinha uma meta desde a criação da Lei dos Mais Médicos de aumentar a proporção entre médicos para cada 100 mil habitantes, chegando ao mínimo pelo menos 2,5 mil para cada médico. Mas esse número ainda não aconteceu em muitos municípios e muitos estados, principalmente Norte e Nordeste. Já era hora dessa suspensão de vagas? O problema não é, na minha opinião, eu conheço esse assunto razoavelmente, né? Eu fui o primeiro prefeito no Brasil a criar a saúde da família, colocar as equipes de saúde da família. E fui, acho que, não sei se tem mais 1 ou 2 municípios que criam uma carreira para os profissionais com dedicação exclusiva. Eles não têm outro trabalho, ganham razoavelmente bem, mas se dedicam única e exclusivamente ao serviço público. Então, eu acho que a solução para o Brasil, ela passa por uma coisa parecida com isso. Nós temos que ter profissionais totalmente dedicados na área pública e ganhando de uma forma digna. Por isso que eu defendo, antes de tudo, uma carreira, e a carreira, sim, uma carreira pública, federal, que possa distribuir os profissionais no Brasil de maneira adequada. Não é a formação deles que distribui. Não é o fato de ter uma faculdade num lugar que todos os médicos vão ficar ali ou vão ficar em volta. Eu me formei na Universidade Federal do Rio de Janeiro e cliniquei em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, né? Aí é uma questão de uma oportunidade, é o mercado de trabalho, são as facilidades que pode ter, e o governo pode ajudar isso criando uma carreira e o profissional vai ficar primeiro numa cidade distante, vai ficar tanto tempo lá, vai ganhar mais por isso, depois ele vai vindo para a cidade maior, como tem na carreira jurídica, como tem em outras áreas. Então, o que o Brasil precisa não é ficar aumentando o número de faculdades, até porque não garante qualidade nenhuma isso, né? Eu acho que a pior coisa que tem para uma pessoa que está doente, está sofrendo, é cair na mão de um profissional que não sabe resolver o seu problema, não sabe nem fazer o diagnóstico, né? Então, eu acho que a qualidade do ensino tem que ser garantida também, né? Se garantir qualidade, pode formar quantos médicos quiser, mas tem que ter qualidade e para distribuir, tem que ter uma carreira, tem que ter uma intervenção pública para distribuir melhor os profissionais no país. Deputado Ságuas, o senhor concorda? Já era hora de se suspender a criação de novas vagas ou ainda existe uma carência muito grande aí numérica dos médicos? Eu quero concordar com o deputado Osmar Terra e dizer que a partir dessa expansão, dessa última grande expansão que ocorreu, de 2000 para cá, notadamente no governo do presidente Lula e Dilma, nós tínhamos uma certa dificuldade de interiorização do médico no Brasil. Aí, só discordando um pouquinho do deputado Osmar Terra, porque assim, nós tínhamos alguns estados, há pouco tempo atrás, eu formei em 88, e em 88 eu fui para Porto Velho, convocado pelo Exército para prestar serviço militar obrigatório. Eu servi como aspirante médico, tenente médico depois. Porto Velho, em 88, não tinha nenhuma faculdade de medicina. Rondônia não tinha nenhuma faculdade de medicina. O Acre não tinha nenhuma faculdade de medicina. Isso era muito ruim. Então, nós, de fato, teve essa necessidade dessa interiorização, dessa expansão, para que regiões importantes do território nacional, já que nós somos um país continental, pudesse ter a possibilidade de faculdades. Só que também a gente percebeu que nos últimos anos houve teve algumas ações judiciais até que permitiram a criação de algumas faculdades. Eu vou citar um exemplo na minha cidade natal. Eu sou de Mato Grosso, mas nasci em Mineiros, em Goiás.
Lá o Ministério tinha um processo de criação na faculdade particular lá. Lá tem em torno de 300 leitos, o que seria razoável de 3 a 5 leitos para cada vaga do curso de medicina, para cada estudante de medicina seria, em tese, esse aí seria o ideal. Como residentes ou como estudantes? Para formar o médico, você precisa do complexo hospitalar ambulatorial e mais a rede pública, né? Mineiros é uma cidade pequena, ela tem aí de 70 a 80 mil habitantes e que ela tem em torno de 300 leitos hospitalares. Então, daria para colocar no máximo 100 vagas no curso de medicina lá para, dentro dessa tese de você ter um complexo hospitalar ambulatorial que pudesse atender a todos os estudantes a contento, isso levando em consideração todos os leitos da cidade. Não estamos nem falando de leitos públicos, né? Porque já que a universidade é privada e ela não vai conseguir estar presente em todos os hospitais. Então, só que eles entraram com uma ação na justiça e ganharam e criaram 200 vagas. Então, e teve situações como essa. E teve algumas situações, até mesmo em universidades públicas, que se criou o curso e a estrutura ainda está sendo montada, né? Então, a gente sabe que não dá para você, no país, você ter as condições ideais, falar, não, agora está 100% pronto, vamos começar. Então, a gente sabe que isso nem sempre é possível. Seria o ideal se pudesse nessa condição. Agora, obviamente, que a gente tem que preocupar muito com a qualidade da formação desses profissionais. Foi o que o deputado Osmar Terra disse. Nós não podemos... Porque o médico lida com a vida das pessoas, então é de fundamental importância que ele seja preparado para tratar bem a questão preventiva, até para evitar que as pessoas possam adoecer, agravar o seu quadro de saúde, mas que depois, se ele for para uma urgência, emergência, ele optar por uma especialidade, ele possa ter uma formação consistente que possa dar um grau de resolutividade elevado, né? Então, eu fico preocupado assim, quando você tem por decreto, você elimina algumas políticas. Por exemplo, antes do governo Fernando Henrique, depois do governo Fernando Henrique ainda manteve, na época do governo João Batista Figueiredo, era proibido a contratação de ampliação de qualquer curso universitário nas universidades federais e de ampliação e de contratação de profissionais para trabalhar nessas universidades. Era proibido a criação de escolas técnicas federais. E o governo Fernando Henrique ainda manteve um pouco. Aí passou o governo Sarney, o governo Fernando Henrique ainda manteve um pouco disso. Então, a gente criou uma demanda reprimida muito grande em algumas áreas. Então, eu acredito... medicina a gente pode... na medicina eu acredito que nós tínhamos uma certa demanda reprimida, mas a demanda reprimida não era... Se você pegasse o total de faculdades e de formandos que nós tínhamos em 2000, antes dessa... Quase que dobrou o número de faculdades no Brasil. Hoje nós temos 300 faculdades no Brasil e foi criado de 2000 para cá 142 faculdades. Praticamente dobrou o número de faculdades no Brasil. Então lá você tinha uma demanda, lá ele não dava conta de atender toda a demanda, mas até hoje, com todas as faculdades, nós não atenderemos as demandas se não tiver uma política, como o deputado Osmar Terra disse, que é de você criar uma carreira profissional, porque assim... Como o médico ele tem a opção de, o profissional liberal ele tem a opção de ir para onde ele quiser, e onde ele estiver, ele tem a opção de 2, 3 empregos, aí vai precarizando a condição dele de trabalho, e se ele um plantão a mais, outra aqui, outra acolá, ele possa melhorar o rendimento dele, aí vai aumentando as necessidades dele, então ele acaba se sujeitando a trabalhar de forma precarizada em múltiplos empregos. E aí, nesse caso, esse profissional sai prejudicado e as pessoas que por ele é atendida também. Deputado Osmar Terra, um dos pontos que o deputado Ságua citou foi a qualidade da formação. Existem especialistas que criticam uma especialização que eles chamam de uma especialização precoce dos estudantes e médicos recém-formados. O senhor acha que nesse período de 5 anos em que não vai haver a criação de novas vagas, é possível reavaliar esse modelo? Havia alguma modificação nesse modelo? Eu acho que sim. O médico é um profissional que tem a formação mais demorada, né, e mais cara, né? O médico com residência, ele fica 9 anos cursando, né, praticamente num curso superior, 9 anos. Né? Claro que a partir do 6º ano ele já pode trabalhar, mas ele tem uma parte importante do tempo dele ainda para o estudo. Né?
E é uma estrutura cara, né? Como o deputado Saguas colocou, toda a estrutura hospitalar, a estrutura laboratorial, né, que ele tem que dispor é uma coisa muito cara, né? Mas também, ao mesmo tempo, é uma coisa lucrativa. As faculdades particulares de medicina são as que têm o custo mais elevado. A mensalidade mais cara que tem são das faculdades de medicina, né? Mais que engenharia, mais que outras. As que são tão importantes, quanto mais são, mais o custo da medicina é maior. Então, o que acontece? O que nós estamos vendo aí foi uma multiplicação exagerada de locais de formação com interesse financeiro, porque foram faculdades privadas, a maioria delas, não foram públicas, né? Se o problema fosse a mão de obra, só ou aumentar o número de profissionais, nós podemos ter aumentado as vagas nas faculdades existentes. O custo seria muito mais barato, né? Por exemplo, foi criada uma faculdade de medicina numa cidade lá do interior do Rio Grande do Sul, federal, né? Tem 40 alunos. O custo disso é gigantesco por aluno, porque tem que ter laboratório, tem que ter a estrutura hospitalar, exames, tem que ter os médicos que vão dar aula, tem que ser profissionais muito qualificados, né? Então, o custo disso, se essas 40 vagas fossem diluídas numa faculdade já pré-existente, o custo seria 10 vezes menor, né? Ou será que não era possível aumentar essas 40 vagas nessa faculdade? Sim, mas aumentar... Por que tem 40 vagas, então? Por que fizeram de 40 vagas? É que é o número que tem lá, disponível, né? A estrutura que eles puderam montar lá é muito mais caro. Cada aluno dessa faculdade de 40 vagas custa 8 a 10 vezes mais do que um aluno se essa vaga fosse criada numa faculdade pré-existente, na Federal de Pelotas, na Federal de Porto Alegre, na Católica, lá, que é federal também. Então, eu acho que houve uma falta de planejamento e um interesse em atender demandas políticas locais. Uma faculdade de medicina num município de 70 mil habitantes é um pleito político importante. Os deputados se mobilizam, todo mundo quer levar para lá, mesmo que seja uma faculdade privada, né? Então, houve uma disseminação, eu acho que com interesse mais político do que de resolver o problema. Resolver o problema podia ter sido resolvido em grande parte com as faculdades pré-existentes, né? E algumas outras faculdades que poderiam, como o deputado Saguas colocou, em algumas capitais que não tinham, aí sim, eu acho que a capital tem que ter. Mas universidades públicas, né? Por que não, né? Universidades públicas. Então, eu acho que não há um planejamento. Agora, o que tem que se fazer é pensar no todo do Brasil. Que profissionais nós estamos precisando agora, né? Nós precisamos, em grande parte, de profissionais generalistas para atender saúde da família e tal. Ele previne muita doença, né? Evita que muita doença se agrave e fazer uma avaliação dos profissionais. Eu acho que para isso é importante esse período agora, de que profissionais nós estamos precisando na neurologia, que quantidade de vagas tem que ter, incentivar a residência em áreas que estão muito congestionadas ou que estão vazias. E, por exemplo, pediatra, teve um período que os pediatras eram em grande número. Depois, com a equipe de saúde da família, caiu muito a demanda para o pediatra, né? Então, diminuiu o número de formação de pediatras, as residências ficaram vazias. Agora está sendo um profissional procurado. Essa oscilação de mercado, o governo pode planejar isso e garantir um fluxo de profissionais conforme a necessidade. Deputados, eu vou fazer uma pequena pausa e na volta a gente fala um pouco mais aí dessa possibilidade de uma criação de carreira e da atenção básica em saúde. Estamos ouvindo os deputados Osmar Terra, do PMDB do Rio Grande do Sul, e Saguas Moraes, do PT do Mato Grosso. O tema é a proibição de novas vagas em cursos de medicina por 5 anos. Continue conosco. Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos conversando com os deputados Osmar Terra, do PMDB do Rio Grande do Sul, e Saguas Moraes, do PT do Mato Grosso. O tema é ensino médico. Deputado Saguas, o deputado Osmar Terra falou um pouco sobre a criação de faculdades que às vezes não tem a demanda em regiões, às vezes, muito pequenas. O senhor acha que faltou critério para a criação de novos cursos nos últimos anos? Na verdade, quando você cria uma política, você estabelece critérios. E depois vem a turma que vai furando o bolo, né? Vai furando os critérios, né? Vai te atropelando os critérios, né? Então, qualquer programa de governo que você criar, você pensa, olha, nós criamos algumas amarras aqui que vai impedir de que esses critérios possam ser atropelados. E, eventualmente, você tem algum atropelamento de alguns critérios. Eu acredito que
nesse momento tem que se restringir. Eu não sei se proibir seria a melhor coisa do mundo, mas aí entra aquele negócio que se você não amarrar, você não tem critérios infalíveis, você pode continuar nesse ambiente de criação de faculdades, porque agora, como teve muitas criações de faculdades de 2000 até 2016, todo mundo agora quer ter uma faculdade de medicina na sua cidade, né? Aí o deputado Osmar Terra falar da questão política, mas assim, é lógico que cada parlamentar, que cada prefeito, acha que a sua cidade é uma região, um polo de desenvolvimento regional, merece ter uma faculdade, porque isso vai atrair desenvolvimento para o lugar. Então, de certa forma, todo mundo tem razão quando pretende uma faculdade, porque esse profissional que você quer que ele vá para o interior e que a gente vai para o interior, eu falo isso de cátedra, porque eu fui para o interior do estado, a minha cidade, que é Juína, tem 45 mil habitantes, e então eu fui para o interior. E só que é difícil de você levar um profissional para o interior, porque ele alega a situação das distâncias, das questões que não tem no interior, que tem na cidade grande, falta estrutura no próprio atendimento urbanística, aí ele falta acesso a alguma tecnologia, né, falta acesso de ter mais colegas para ele debater determinados temas. Então, a presença de uma faculdade numa região, ela acaba dando conta de superar essas dificuldades de tecnologia, de formação de pessoas, de formação continuada. Por exemplo, você pega a região sul, sudeste, São Paulo especificamente, você tem um número de profissionais médicos igual aos Estados Unidos, ou Canadá, ou Japão. E lá também você tem uma quantidade grande de faculdades. Consultando aqui, são 138 mil médicos em atividades no Então, estado de São Paulo. você pega os profissionais em São Paulo, você tem muitos cursos de atualização, você tem muitos congressos, que está tudo muito próximo da cidade de onde o profissional está atuando, então tudo isso facilita. E aí se a gente olhar para as estatísticas, nós vamos ver que, por exemplo, aproximadamente um quarto da população geralmente estão nas capitais dos estados. Mais ou menos um quarto, 20%, 25% da população de cada estado está na capital. E mais de 50% dos médicos também estão na capital. Então você tem 75% do restante da população sendo atendida por menos de 50% dos profissionais. Então isso, de certa forma, mesmo com essa ampliação de faculdades, você não consegue atender essa demanda do interior se você não tiver uma política voltada para a interiorização. E aí, assim, quanto a essa questão das especialidades, no próprio Mais Médico, já estava discutindo a segunda etapa, a residência médica em saúde pública, para que os médicos pudessem, em programa de saúde da família, né? Já se criou para atenção básica, e também já estava assim, quantificando a quantidade, fazendo um levantamento, junto com o Conselho Federal de Medicina e outros conselhos, um levantamento da quantidade, fazendo um censo da quantidade de profissionais em cada área. Esse censo chegou a ser feito e já estava trabalhando a possibilidade de criação de algumas especialidades ou de estimular algumas especialidades que estão em falta nesse momento, como é o caso de pediatria, que é a minha especialidade, né? E aí, né, Osmar, ainda os pediatras viram deputado, né? Por isso que ao final desse mandato estarei voltando para a pediatria novamente. Tem vários aqui na Câmara. Tem vários pediatras, então... A Jandira Fegali a Jandira é cardiologista pediatra, Mal Peroni é pediatra, Eduardo Barbosa de Minas é pediatra, eu sou pediatra, tem vários, então... Mas no meu caso, eu já estou voltando o ano que vem para a pediatria. Então, já estava no Mais Médico, na segunda etapa do Mais Médico, já estava se trabalhando essa questão da residência médica na área de saúde, de atenção básica, na área do Programa de Saúde da Família, mas também fazendo um levantamento da necessidade de especialidades. Por exemplo, é comum você chegar numa cidade de 20, 30 mil habitantes, você não tem um anestesiologista. Pediatra virou raridade, isso que o Osmar Terra disse, o deputado Osmar falou. Ortopedista é outra especialidade muito difícil de você levar para uma cidade pequena, porque são poucos profissionais, né? Demanda muita tecnologia. Deputados, agora uma pergunta comum para os dois. O deputado Osmar Terra é da base governista, o deputado Ságuas é da oposição, e os dois apontaram a necessidade da criação de uma carreira médica federal. E existe esse projeto em tramitação na Câmara.
que os senhores acham onde está o gargalo para a aprovação desse projeto? Esse gargalo é o custo, né? Em parte é o custo, em outra parte eu acho que o governo anterior, que começou o programa Mais Médicos, ele fez vamos dizer assim, ele fez um atalho de baixo custo, né? Pagando um valor sem estabelecer uma carreira, pagando um valor 10 mil reais, os cubanos ficavam com 2 mil, 3 mil, o resto vai para o governo deles, né? Então não é uma solução definitiva, isso não é sustentável no tempo, né? O que tem que se criar é uma carreira que o profissional possa ir lá, levar a família lá para o interior e ficar lá, se estabelecer, se quiser continuar lá até o final da sua carreira e tal, ficar lá e viver com dignidade. Isso tem que ser uma coisa bem planejada. Isso tem um custo e tem que ser implantado. Eu não vejo saída, Mais Médicos não tem futuro se não tiver uma carreira, tudo vai depender dessa carreira. E eu coloco a carreira como principal fator de distribuição dos médicos, não é o número de faculdades nem onde é que elas estão. É ter mercado de trabalho, um mercado atraente, né, para esse profissional. Eu, quando criei a carreira lá em Santa Rosa, eu trouxe gente de todo o estado do Rio Grande do Sul para lá. A gente pagava 30 salários mínimos para o médico, a enfermeira ganhava 20 e poucos salários mínimos, a gente fez uma pesquisa de mercado e estabeleceu, e eles se aposentam com esse valor, né? Então tem muita gente lá até hoje, já tem mais de 20 anos, 25 anos que eu fui prefeito e o pessoal está lá. Então, isso é que nós temos que ter uma carreira e outra coisa, garantir para aquela população, principalmente a mais pobre, que ela vai ter um atendimento de qualidade, né? Um profissional qualificado, bem formado, mas um profissional que se dedique a ela. Ele não precisa ficar se preocupando em ganhar mais e correr para o consultório. Hoje, menos de um privado. quarto dos médicos está em dedicação exclusiva do serviço público. Então, isso é um fator, para mim, decisivo. A qualidade depende da formação e da dedicação. Quer dizer, ele não tem outra coisa para fazer a não ser aquilo. Senão ele atende rápido ali para correndo ganhar dinheiro no consultório. É natural, é humano isso, né? Então, eu acho que esses fatores, isso é que está faltando agora para complementar esse movimento que foi o Mais Médicos, né? É ter essa carreira e avaliar. O Estado tem que regular onde é que é necessário um médico, uma especialidade ou não, né? Isso ele tem que regular. Por exemplo, no Piauí pode ser necessário mais neurologistas, então tem que ter um curso lá estimulado e tal, de alguma forma o governo estimular isso, a residência para o profissional. Agora, eu acho também, obrigar todos os médicos a fazer residência em saúde da família, eu acho que tem que ser para quem tem vocação e para quem está... Senão o sujeito vai fazer. 6 anos para se formar, mais 3 anos de saúde da família, mais 3 anos para ser um cirurgião, mais 3 anos para ser um neurocirurgião. O sujeito vai passar a vida toda estudando, não vai nem conseguir trabalhar direito. Eu acho que tem que ter um mercado atraente, um salário atraente para o profissional fazer saúde da família e um mercado também, e de alguma forma um estímulo para fazer uma especialidade. Deputado Salles, a gente está caminhando para o fim. Um minutinho, o que o senhor concorda com a posição do deputado Osmar Terra? Eu acho que passa um pouco por aí, mas, assim, esse profissional, esse recurso, como que a gente vai fazer isso? Eu acho que se isso não for pactuado entre municípios, Estado e a União, a gente não consegue resolver esse problema, porque... Essa implantação da carreira. A implantação da carreira, claro. Você faz a implantação da carreira e no Sistema Único de Saúde já tem as comissões bipartite, tripartite, as bipartite discute Estado e municípios, e a tripartite União, Estados e municípios, porque toda a política do SUS ela é focada nesse tripé. Então, o que a gente precisa fazer? O governo federal vai dizer o seguinte, olha, nós temos a carreira médica, se o município quiser ter um profissional lá de saúde, o Estado entra com uma parte, poderia ser partes iguais, talvez, a União entra com uma parte, o Estado entra com outra parte e o município entra com outra parte. E aí o município teria toda uma justificativa dentro das reuniões da comissão bipartite, dizer, olha, lá no meu município nós precisamos de profissionais de atenção básica, porque as especialidades a gente atende no consórcio, que é o município próximo e tal, porque isso já acontece nos estados, você tem os consórcios intermunicipais de saúde. De certa forma,
não funciona tão bem porque o Estado coloca pouco recurso, os estados, e a União coloca zero de recurso quase. Então, por isso que é muito difícil de resolver isso. Mas se a União aportar um pouco mais de recursos, o Estado aportar um pouco mais de recursos, e aí, Osmar, você já deve ter visto em muitos estados que aquela criação desenfreada por parte dos governadores de querer criar um hospital regional. Eu sempre digo, lá em Mato Grosso, eu dizia para todos os governadores do qual eu fiz parte, olha, vamos criar, tem um hospital municipal grande, que o município toca bem aquele hospital, administra bem aquele hospital, mas precisa de um pouco mais de recurso. Então, o Estado repassaria um valor maior, que seria muito mais barato do que ele construir um hospital ou manter um hospital regional, e seria assim 1/10 no máximo do valor, e você teria um hospital de referência regional. Você fortaleceria os consórcios e a partir dessa carreira nacional, você, com recurso do governo federal, do governo dos estados e municipais, só não teria o médico no município se ele não quisesse. Porque hoje, do jeito que está, município muito distante, o médico cobra R$50 mil para lá, o município não pode pagar sozinho. Deputados, nosso tempo chegou ao fim. Já deixo o convite para os senhores retornarem e a gente falar aí desse desafio do custo e do nosso orçamento que não abarca toda a necessidade. Câmara Debate termina aqui. O programa é uma produção conjunta da Rádio e da TV Câmara. Eu sou Daniela André e conversei sobre proibição de novas vagas em cursos de medicina com os deputados Osmar Terra, do PMDB do Rio Grande do Sul, e Ságuas Moraes, do PT do Mato Grosso. Você pode rever esta e outras edições em nossa página na internet ou no YouTube. E você também pode opinar sobre este e muitos outros temas. Entre no site edemocracia.câmara.leg.br e participe das discussões. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.